Palavra mais bela, acreditamos que da raiz de Jessé sairá uma árvore frondosa. Cristo, Salvador de todos os homens, é dele que João Batista falou e é a ele que seguimos, como verdadeiro rosto do Deus vivo que vem ao nosso encontro em cada momento da nossa história. É por isso que em Assembleia, de pé, vamos dizer, em festa, Maranatá, vem, Senhor Jesus.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos esta nossa celebração manifestando o nosso enorme desejo de que o Senhor venha. Vem, Senhor, Maranatá. Preparemo-nos então para acolher o Senhor que se faz presente no meio de nós, nesta Eucaristia, e façamo-lo, começando por preparar o coração, reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Por João, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Baruque. Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu. Deus te dará para sempre este nome: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o oriente. Vê os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus ter lembrado deles. Tinham-te deixado caminhando a pé, levados pelos inimigos, mas agora é Deus que reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares, e encher os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, e estamos exultantes de alegria. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a todos no coração de Jesus. Por isso, lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência, em discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros, irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude dos frutos da justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos dos profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas.
e toda a criatura verá a salvação de Deus. Juan, hijo de Zacarías, recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, y toda carne verá la salvación de Dios. Palavra da salvação. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus deste segundo domingo do Advento é um veemente apelo à conversão. A palavra de Deus vem dizer-nos que é preciso prepararmos-nos para acolher o Senhor que vem. E diz-nos que essa preparação consiste fundamentalmente na conversão do coração e da vida. A figura de João Batista, uma das figuras mais marcantes deste tempo de Advento que estamos a viver, encarna este apelo à conversão. Ele é o precursor do Messias, o arauto da sua chegada, aquele que prepara os corações para o Natal do Senhor. E é esta voz incómoda de João que em cada ano nos prepara para o Natal que se aproxima. João Batista é aquela voz profética que clama, como acabámos de escutar: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E as várias imagens que a palavra de Deus utiliza, de altear os vales, de abater os montes, de endireitar os caminhos tortuosos, de aplanar veredas escarpadas, estas várias imagens remetem-nos todas para a necessidade de conversão. Para acolher o Senhor que vem, é de facto necessário prepararmos-nos, preparar a nossa vida, pois só em corações verdadeiramente transformados o Senhor Jesus encontrará lugar para nascer. E a conversão não é uma qualquer mudança superficial ou cosmética. A conversão significa tomar consciência do que precisa de ser modificado na nossa vida para podermos realmente acolher Jesus. A conversão implica avaliarmos as nossas prioridades, equacionarmos os valores que orientam o nosso agir, questionar as nossas opções e atitudes, pois só assim teremos consciência dos aspectos e dimensões da nossa vida que podem estar mais afastados de Deus e que carecem de mudança. A primeira leitura vem, porém, recordar-nos que a conversão não é apenas um esforço nosso. É verdade que não há conversão se não houver empenho da nossa parte. Se cada um de nós não se esforçar nesse sentido. Mas a primeira leitura vem recordar-nos que a conversão é também obra de Deus. Que é Deus quem aplana os caminhos e que nos conduz, como escutávamos
na leitura do profeta Baruque. A conversão significa disponibilidade para confrontarmos a nossa vida com a vontade de Deus. E confrontarmos a nossa vida com a vontade de Deus põe a descoberto as dimensões e aspectos que estão mais afastados dele. Por isso, a conversão, se significa este olhar a nossa vida com os olhos de Deus e à luz de Deus, significa também a disponibilidade de nos deixarmos conduzir por Ele, para que o nosso coração possa acolher o Senhor. É por isso que a conversão só é possível e só se torna efetiva quando nós assumimos este compromisso de confrontar a nossa vida com a palavra de Deus e de a ler na nossa oração. A escuta da palavra de Deus e a oração são caminhos fundamentais para a conversão. E também por isso, o tempo do Advento é um tempo de oração mais intensa e um tempo de escuta mais atenta da palavra de Deus, para que Deus possa fazer frutificar o nosso esforço de conversão. E na segunda leitura, São Paulo aponta-nos um outro caminho de conversão, uma outra dimensão desta conversão a que somos chamados no tempo do Advento: o esforço por crescermos na caridade. O apóstolo destaca o quanto esta conversão supõe também ela a ação de Deus na nossa vida, ao afirmar que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Jesus Cristo. E temos, assim, 3 caminhos muito concretos de vivência deste tempo de Advento. 3 caminhos muito concretos que nos conduzem à conversão: a escuta da palavra de Deus, a oração e a atenção aos outros, a caridade vivida de forma concreta. Estes são caminhos de conversão a que somos convidados para preparar o Natal que se aproxima. E na mensagem de Fátima encontramos um precioso estímulo para a vivência destas atitudes no tempo do Advento, em consonância com os apelos de João Batista e com a palavra de Deus que hoje escutamos. De facto, na mensagem de Fátima encontramos o apelo à conversão, que é central. Na mensagem de Fátima encontramos a exortação à oração, que é o pedido mais insistentemente feito. E na vida dos santos pastorinhos encontramos o exemplo da especial atenção aos outros e às suas necessidades. Deste modo, a mensagem de Fátima conduz-nos efetivamente a uma vivência mais autêntica e mais intensa deste tempo de Advento como tempo de preparação para o Natal. Caros irmãos e irmãs, diante da iminente chegada do Senhor, não podemos ficar indiferentes. Não fiquemos por isso indiferentes ao apelo à conversão que a palavra de Deus hoje nos dirige. Deixemo-nos incomodar pela voz profética de João Batista e procuremos fazer deste tempo de Advento um efetivo momento de conversão para podermos acolher o Senhor que vem no coração e na vida. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor que a voz de João Batista desperte em nós o desejo de percorrer com alegria os caminhos de conversão e vida em Cristo e cantemos com humildade. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por aqueles que nos desertos deste mundo continuam a anunciar a vinda do Senhor, oremos. Vinda, Senhor Jesus. Pelos povos que não conhecem o Evangelho, pelos homens e mulheres que lhe são fiéis, e pelos pobres, oprimidos e despojados, oremos. Vinda, Senhor Jesus. Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho e por todos os que pedem ao Senhor que abata os montes, alteie os vales e aplane a terra, oremos. Pelos homens e mulheres sem lar nem pão, e por aqueles que em qualquer parte do mundo são deportados, violentados ou suprimidos, oremos. Vinda, Senhor Jesus. Por todos os membros da nossa Assembleia, pelos que andam frios na fé, preocupados ou vacilantes, e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, oremos. Vinda, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que começastes em nós a boa obra da conversão aos valores do Evangelho, dai-nos a força e a coragem para a prosseguirmos até ao fim com alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Preparai os caminhos do Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora, Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, o Senhor que agora comungamos é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista anunciava. Quando nos deslocarmos para comungar, guardamos as necessárias distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Ouçamos a voz que clama no deserto e que nos pede que preparemos os caminhos para que o Senhor venha ao nosso coração.
Irmãos e irmãs, é sobretudo durante o tempo do Advento que a Igreja experimenta os sentimentos com que foi escrita a última palavra da Escritura. Vem, Maranatá. No interior do nosso coração, sintamos este clamor e em silêncio digamos: vem, Senhor Jesus. Neste tempo em que preparamos o Natal, esta palavra ressoa várias vezes no íntimo do nosso ser e faz-se clamor, faz-se mesmo suspiro que levantamos ao céu. Fazemo-lo como igreja militante que assenta a sua força no serviço ao Deus que vem e que estabelece a sua morada no meio de nós, pela caridade no nosso coração. É assim do nosso coração que há de ouvir-se este clamor, como outrora no deserto se ouviu a voz do Batista, que apresentou Deus à humanidade. Digamos todos: vem, Emanuel, Deus conosco. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oremos. Saciados com alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações sobre a vida deste santuário que nos possam ser úteis. Na próxima quarta-feira, dia 8, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. É também a padroeira principal de Portugal.
Iniciamos os louvores à Imaculada na noite anterior. Portanto, no dia 7, às 21h30, na Capelinha das Aparições, tomaremos a oração do Rosário e depois viremos em procissão para esta Basílica. Aqui na Basílica da Santíssima Trindade, levantaremos o canto do hino Acatistos, em louvor da Mãe do Senhor. No dia 8, os horários das celebrações serão os seguintes. Às 10h, o Rosário na Capelinha das Aparições, às 11h, a missa no recinto de oração e às 17h30, as vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. As celebrações das missas têm lugar e nos horários habituais têm lugar nos espaços habituais também. No próximo domingo, dia 12, é o terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, o domingo da alegria. Faremos na missa das 11h a bênção das imagens do Menino Jesus. Podemos trazer para a celebração da Eucaristia, às 11h, as imagens do Menino Jesus que depois poremos nos presépios das nossas casas. Nesse dia, iniciamos à noite a peregrinação mensal, por ser dia 12, a seguir ao Rosário faremos a procissão das velas. E no dia 13, segunda-feira, a peregrinação mensal com o Rosário às 10h, na Capelinha das Aparições, e depois a missa na Basílica da Santíssima Trindade, às 11h. A todos lembramos que diariamente o Rosário tem lugar na Capelinha das Aparições às 21h30 e que aos sábados é seguido da procissão das velas. Quando sairmos, respeitaremos as medidas de segurança a que estamos já habituados e teremos oportunidade de deixar a oferta que trouxemos junto dos voluntários que estão nas portas quando sairmos. O Presidente da celebração, quando invocar sobre nós a bênção do Senhor, benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação que fizemos a Fátima. Colocamo-nos de pé. Procuremos acolher o convite, o apelo, o veemente à conversão que a Palavra de Deus hoje nos deixava para vivermos intensamente este tempo de Advento, de forma a podermos celebrar festivamente o Natal que se aproxima. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.